Mas nessa pegada multicanal, a gente estava vendendo 2.000 produtos numa lista, era confusão de compra, confusão de levar produto em correio, em levar em centros de distribuição dos e-commerce. E daí no meio da pandemia, a gente quase quebrou por causa dessa estratégia, porque a gente começou a vender produtos que a gente não conhecia. E no e-commerce tem um jeitinho brasileiro que o brasileiro dá, que ele vai lá, compra o produto e tem 7 dias de arrependimento. E os caras compram numa quarta-feira ou numa terça-feira por um grande canal aí que entrega em até 2 dias. Chega na sexta-feira, o cara usa o produto final de semana e na segunda-feira ele me arrependi da compra. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira. Antes de mais nada, quero te convidar a curtir, a seguir, a compartilhar, porque certamente, como em todos os nossos episódios, nós temos visitas ilustres hoje. E hoje são 2 visitas, eles que são empreendedores, são homens de negócio que estão fazendo o negócio acontecer, são inspiração para mim, meus amigos Henrique, Éder, da VIP, sejam muito bem-vindos, que honra tê-los aqui nessa gravação. Renato. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, tudo certinho. Que bom, obrigado pelo convite, por ter aceito o meu convite, né? Obrigado, Éder, tudo bem? Bom dia, Renato, tudo bem? Obrigado pelo convite. Legal, que bom. VIP Informática, caramba, vocês começaram com uma indústria, hoje vocês têm... Aliás, começaram como distribuidores, hoje são uma indústria, mas como é que começou essa história? Eu sei que você começou com tudo isso, Henrique, você sempre foi empresário, como é que... Conta um pouquinho dessa história para nós, por favor. Não, na realidade, eu sempre fui vendedor, desde berço. Meu pai sempre foi comerciante, tinha comércio e a gente trabalhava ali com a família. E com 16 anos eu fui para a área da tecnologia. Comecei trabalhando numa loja de shopping, aqui no Shopping Beira-Mar, na Grande Florianópolis. E dali fui galgando espaço no mercado, trabalhei em indústria, numa indústria aqui da Grande Florianópolis de tecnologia. E trabalhei em algumas revendas multicanais do mercado, né? Trabalhei com revendas HP, Dell, Lenovo, sempre nas maiores revendas aqui do sul do Brasil. E num plano de negócios de faculdade, eu fiz o plano de negócios na faculdade para apresentar a matéria plano de negócios. E, em paralelo, fiz um sonho do que seria a VIP hoje. E apresentei para a minha professora, a professora Carley do Senac, tudo bem? E apresentei para ela na época e ela falou, cara, tá tudo certo, é só tu tocar esse plano que vai dar certo. E daí ele me inspirou um pouco e me motivou um pouco a ser empresário. E é isso, aquele plano de negócio talvez foi 0,5% do que é a VIP hoje, mas começou num plano de negócio de faculdade e começou na academia, né? Então... deu certo, estamos aí na luta. Tá, mas aí você saiu do emprego e disse, não, vou começar com um negócio aqui. Foi sozinho isso? Foi isso, com a cara e a coragem? Isso, eu tinha meu antigo empregador, que era o Harley, e saí para ser concorrente dele, né? E acho muito legal, e isso eu faço com meus funcionários hoje, quando eles querem sair também para ter uma empresa. Eu cheguei e abri o jogo para ele, Harley, eu tô saindo da empresa, quero sair, quero montar meu negócio. E só que eu não tenho dinheiro para montar o meu negócio. O que a gente pode fazer? Não, Henrique, eu vou te dispensar, me dá um tempo aí para eu contratar alguém. Esse tempo foi um tempo até extenso, acho que fiquei em torno de 1 ano e meio, até que ele contratasse outra pessoa, treinasse, fiz todo o processo certinho como ele pediu, ele me dispensou, me liberou todos os encargos e dali eu já peguei o fundo de garantia, aquele do jeito brasileiro, né? Peguei o que tinha e o que não tinha e comecei a empresa. E logo depois o Éder veio, em torno de 6 meses depois, creio que o Éder veio, e em torno de 1 ano depois entrou a minha outra sócia, que é a Keila, que está lá na empresa hoje. Mas é isso, basicamente foi isso. Foi um empregador que me dispensou porque eu joguei honestamente com ele e
ok, vou te liberar porque eu sei que tu tem potencial no mercado. Que legal, cara, que legal. Poxa, que empregador incrível esse que te deu também todas Me deu a as oportunidade de ferramentas. estar aqui hoje. Que legal. Mas o Éder deve ter sido um grande empresário já antes. Que história é essa de empreendedorismo, Éder? Que nada. Na verdade, nunca tinha me passado pela cabeça que eu iria ser empreendedor, né? Empresário, né? Eu sempre trabalhei como empregado e, na verdade, buscando lá, bem antes disso, né? O meu sonho era ser piloto de avião. Olha só que não era interessante. nem ser empreendedor. Isso que na família eu tinha um empreendedor que era o meu avô. Ele tinha uma serraria e o meu avô era daquele assim... chegou um cara lá para vender um terreno para ele, ele não tinha dinheiro no bolso e ele olhava assim, não, vamos lá em casa tomar um café. Levava lá, aí falava para a avó assim, para a esposa dele, comprei um terreno. Comprou um terreno como? Ah, não sei, comprei, vou empreender nesse terreno. E ele começava a plantar, criava gado e tirava a renda disso e conseguia pagar o terreno. Então, mesmo tendo essa base em casa, eu não tinha esse sonho de ser empreendedor, né? Não tinha ainda não estava aflorado ainda, né? Esse sonho de ser empreendedor. Então, eu sempre trabalhei como empregado. Então, eu trabalhei na parte de licitações, que foi onde eu conheci o Henrique. Trabalhamos muitos anos juntos, né? Nesse ramo, sempre vendendo tecnologia, informática, né? E aí, fui em busca desse sonho de ser piloto, tirei todas as habilitações, tirei as carteiras, tudo. E aí, o mercado estava fechando por causa da pandemia, né? Queira ou não, o país é muito grande, mas a parte da aviação ela é muito pequena ainda, né? Então, todo mundo se conhece, enfim. Eu tinha que demandar mais tempo, né, na parte da aviação, só que a aviação é muito cara. Então, eu acabei indo buscar mais, enfim, outra oportunidade, né? Então, eu fui trabalhar numa outra empresa de licitação. E aí, fiquei acho que uns 3 meses ali, e aí o Henrique... Um dia... Meia-noite, acho. Né? Acho que porque era. eu sou meio coruja, assim, eu não durmo à noite, né? Então eu tava lá na cama, rolando, e disse assim, pô, cara, eu preciso de... Porque eu tenho uma frase que vai muito comigo, né? Sozinho tu pode até ir mais rápido, mas em conjunto tu vai mais longe. E eu fiquei pensando, pô, eu e o Éder trabalhamos junto há tanto tempo... Cara, agora que eu tô com a minha empresa, por que não dá... Liguei, acho que era meia-noite quando me veio essa ideia. Liguei pra ele, Éder, tô com a minha empresa aqui. Não, tô sabendo, Henrique, não sei o quê. Pô, cara, eu tô precisando de um sócio. Daí ele assim, acho que ele congelou. Que legal, cara, que legal. E aí você aceitou esse desafio? Não, no primeiro momento eu não aceitei. No primeiro momento eu não aceitei. Foi um pouco mais difícil. Foi um pouco mais difícil, porque eu recebi assim, daí que eu não sei, eu não tô preparado para isso ainda, mas te dou a resposta depois. E a minha esposa estava viajando e a gente estava com data de casamento marcado. Aí eu não dormi à noite, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, é uma oportunidade que está passando, né? Seria um projeto novo para mim, né? E fiquei pensando, mas eu tô com casamento marcado, é melhor ter um emprego garantido. Sei que chegou no outro dia, um pouquinho antes do meio-dia, eu liguei pro Henrique e falei, Henrique, vamos almoçar. Aí almoçamos e ali já batemos o martelo e... Acho que tu pediu demissão no mesmo dia. Pedi demissão no mesmo dia e no outro dia já estava lá. E ele não contou pra esposa dele, eu não contei pra esposa. Caraca, deixou ela chegar de viagem pra contar. Morrendo de medo. Eu pensei, não vou contar, vou deixar ela aproveitar a viagem vou estragar a viagem. E aí no outro dia já começamos a trabalhar como eu já conhecia. Aí é onde está o erro do empreendedor, né? Eu sabia vender. E eu achei que era só isso. Vou com o Henrique e vamos vender muito, porque a gente tem esse feeling de venda em licitação. Só que o empreendedor não sabe que vem toda aquela carga. Tem que ter alguém para cuidar do financeiro, tem que ter alguém para fazer compras, enfim. E eu e o Henrique nessa história... Não sabia vender. Sabíamos vender e aí a logística, quem vai fazer? E o compras, quem vai fazer? Tem todo um arsenal por trás, mas você sabe que eu acredito que um empreendedor que sabe vender é muito melhor do que um empreendedor que sabe operar, porque operar
né? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e ele disse, Renato, ele está começando agora, né? E ele falou, cara, eu achei que era só aprender a trabalhar. Mas no final das contas, se eu não tiver alguém que venda por mim, quem vai fazer com que eu trabalhe? Sim. Então, para mim, ou eu tenho que ir trabalhar para alguém e alguém vai explorar o meu trabalho, ou eu preciso de um sócio que venda, ou eu preciso aprender a vender, porque no final das contas, a maior habilidade que o empreendedor que quer ter sucesso precisa ter é vender. Sim. Até mais do que executar, porque executar você contrata. Se você sabe vender, né? Eu até tenho uma história muito interessante de um empresário aqui de Santa Catarina, aqui um dono de uma das maiores transportadoras de Santa Catarina. Como ele não pagou royalties para estar aqui, eu não vou falar o nome da transportadora, mas a história é muito interessante porque ele tinha 3 caminhões e ele chegou diante da equipe dele e disse assim, já tinha uma diretoriazinha ali, a esposa, as pessoas que estavam ajudando ele na pequena transportadora, e ele chegou e disse assim, olha, fechei um contrato para 100 caminhões. E todo mundo ficou louco. Como assim 100 caminhões? Nós só temos 3 caminhões, o que a gente vai fazer? Da onde a gente vai dar jeito nisso? E ele falou, não, peraí. O mais difícil a gente já tem, que é um contrato para 100 caminhões. Agora, buscar parceiros, funcionários, caminhões é muito mais fácil. E foi o que ele fez. Aí ele foi para o interior de Santa Catarina, foi buscar outros caminhoneiros para se tornarem parceiros do negócio deles, dividindo o lucro. E hoje ele tem uma das maiores transportadoras de Santa Catarina, justamente porque ele peitou um contrato que talvez para aquele momento ele não poderia executar. E eu vejo muito isso na história de vocês, até porque, poxa, a VIP hoje, o tamanho que ela é, né, a empregabilidade que já tem, que tem dezenas de funcionários, eu sei, nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos que vocês têm para o futuro. E, sabe, e isso que você falou, Éder, é muito interessante, porque muitas pessoas têm medo de começar um negócio, têm sonhos, mas medo de começar justamente por quê? Porque a segurança de você ter o salário pingando todo mês num emprego ou num concurso é muito boa para quem tem medo. Sim. Só que o resultado de um negócio que, caramba, hoje eu tenho certeza, né, que você ganha muito mais do que você ganhava lá como empregado. Mas você teve que pagar o preço, você teve que sacrificar algo. Né? Você teve que sacrificar, inclusive, a sua família. Sim. Né? Então, cara, é algo que certamente... E desse de sacrificar, foi sacrificado mesmo, porque ele saiu... Quando eu chamei, ele estava numa empresa grande, assim, uma empresa de canal grande aqui dentro da Grande Florianópolis, e eu chamei ele para trabalhar no fundo da garagem do meu sogro, porque é onde era a empresa. Na realidade, a empresa, quando eu abri, ela foi num centro comercial no centro de Biguaçu, uma salinha de 12 metros quadrados, e um certo dia bateu o fiscal lá para liberar o alvará final da empresa, né, que estava só com provisório, e o cara chegou e falou, não, tu precisa de um banheiro para cadeirante dentro da tua sala. Eu disse assim, não, mas eu não recebo pessoas aqui. Não, mas para liberar teu alvará, precisa de um banheiro para cadeirante. E disse assim, eu até brinquei com ele assim, se eu fizer o banheiro para cadeirante, vou ter que sentar no vaso para trabalhar, não tem como, né? E era uma sala de 10, 12 metros quadrados. Daí eu disse, não, tudo bem, então eu vou sair de Biguaçu, que é a cidade que eu escolhi para viver, e amo viver naquela cidade, e vou para São José. Aluguei um fundo de garagem, onde meu sogro tinha uma sala, aluguei lá dele e peguei os alvarás, era mais simplificado em São José, e comecei a empreender ali. Então era uma sala de 12, fui para uma sala de mais ou menos o que? Uns 15 metros? 15, mais ou menos. Uns 15, já foi um avanço ali, né? Uma sala de 12 para uma sala de 15 e muito parecido com a história de grandes fábricas como Microsoft, Apple. Os caras começaram em fundo de garagem e são as potências que são hoje, né? IBM também. E nós começamos no fundo de uma garagem mesmo, porque menos de 3 meses eu já estava. E ali ficamos, acho que em torno de 1 ano. Caraca. Então... foi a primeira grande jornada do empreendedor ali, é o não de uma prefeitura dizendo não, tu não está capacitado para estar aqui, o não do mercado, mas uma coisa que a gente nunca baixou foi cabeça. A gente, essa dificuldade aqui está acontecendo, então nós vamos levantar a cabeça, olhar para o horizonte e ver onde é que está a oportunidade, né? E quando a gente abriu a empresa, né, a gente
estava meio que saturado do ramo de tecnologia também. Então, a gente começou, vamos abrir uma empresa de eletrônicos. E nós vendíamos de tudo, assim, quando falo tudo é drone, frigobar, cafeteira... Violão, capa de violão. Capa de teclado. Nesse momento, a Keila já tinha chegado, a Keila chegou na sociedade para cuidar do financeiro, então a gente setorizou bem a empresa. Eu fico no comercial, o Éder fica na parte da diretoria industrial e a Keila na diretoria financeira, né? Mas, voltando à história, daí a gente começou a expandir. Começou a vender muito sem saber o que vendia. E chegou a pandemia, que veio com força ali. A nossa empresa começou em 19 de abril de 2019. Não, 22 de abril de 2019. E passamos um ano legal ali. O primeiro ano foi um bom número para uma empresa de 8 meses. Até foi um número que a gente ficou surpreso. E ele disse assim, agora nós vamos arrebentar. Assim, no primeiro ano a gente já fez esse número, que foi quase em torno de R$1 milhão de faturamento. Segundo ano que a gente já tem algum crédito em fornecedor, porque tem mais essa grande jornada na vida do empreendedor. Quando tu abre a empresa, tu pode ser o mais conhecido do mercado possível. Tu tem 20 anos, eu tinha quase 20 anos de mercado, mas quando tu chega nos fornecedores, os vendedores que te atendiam em outras empresas, assim, não, mas infelizmente aqui tu não é ninguém. Agora, né? Sim. Me dá 1 ano, 2 anos que eu vou começar a te enxergar. Então... aquele dinheiro que tu tinha, que é talvez, esse dinheiro eu vou me manter durante esse ano para... Não, tu tem que começar a gastar para comprar produtos, para poder vender, para ter um lucrinho. Então, essa foi a primeira grande jornada, assim, dificuldade que a gente teve. A gente tinha uma história, mas a partir do momento que abriu a VIP, a nossa história foi apagada. E assim, essa história começou do zero agora. Então, a gente foi galgando ali, e dessa empresa de eletrônicos veio a pandemia e a gente começou a vender mais produtos, infinidade de produtos, acho que nós estávamos quase 2.000 produtos na lista de venda. E tem um detalhe, no início, o Henrique falou que eu aceitei a sociedade e fui para um fundo de quintal, né? Um fundo de garagem, né? Só que ele também aceitou a minha sociedade, sendo que eu não tinha dinheiro. Ele fez igual o avô dele. Eu fiz igual o meu avô. Falei, Henrique, aceito. Só que eu não tenho dinheiro. Dele, vambora, vamos vender e depois a gente... Porque uma coisa que eu fiz para os 3 sócios que entraram eram cotas iguais. Daí até, na época, eu acho que foi a Keila, não me lembro se foi o Éder. Mas tu não quer ter uma cota maior do que nós que entramos? Até você como contador sempre sugeria, Henrique, tu como fundador tem que ter uma cota maior, tem que ter uma participação maior. Mas eu entendo que a igualdade para os 3 não dá o poder de decisão sozinho para um. Sim. Eu entendo que o poder de decisão tem que vir dos 3. E muitas vezes 2 estão querendo lá na empresa, 2 querem tomar um passo. Se a Keila, por exemplo, diz que não, eu e o Ed baixamos a guarda, assim, então vamos aguardar. Porque nós temos uma fé cristã e às vezes ela pode estar em um momento de mais oração do que eu, o Éder está num momento de maior palavra do que eu, e ali talvez é um sinal, se um diz que não, se não está em plena comunhão aquela decisão, nós seguramos. Nós seguramos, e eu sempre quis ter uma loja de rua, que mais para frente a gente vai conversar sobre isso, e eu queria desde o início da abertura da empresa, e eles não sempre me seguraram, mas sempre falavam assim, aguarda mais um momento, Henrique. Muitas vezes eu e o Éder queria que eles, não, vamos segurar mais um pouquinho, que eu acho que agora o financeiro não está preparado para isso. E eu nunca fiquei chateado, assim, eu sempre falava, não, ok, essa é a decisão, os 3 têm que estar em acordo, porque se os 3 estiverem em acordo, é porque a decisão está... E se der errado, ninguém vai falar assim, eu te avisei que não era para fazer, sabe? Então é melhor que os 3 estejam em acordo. Eu acho muito legal esse ponto, antes do Éder falar, porque eu me lembro que quando eu fiz o acordo de acionistas de vocês, eu até falei com vocês, né? Falei com o Henrique, falei com a Keira, eu não lembro se eu cheguei a falar com o Éder, eu falei, poxa, mas tem que ter alguém que tome a decisão final, porque às vezes pode ter, é natural numa sociedade nem todos concordarem em um ponto. Então precisa ter alguém que diga, não, eu bato no peito aqui e eu tomo essa decisão. E o que eu vejo é que vocês não têm isso. E eu acho que isso que está fazendo vocês avançarem, até por conta do ponto que você trouxe aqui.
Porque a Bíblia diz que quando não há concordância, quando há divisão, não há prosperidade. E vocês trabalharem nesse formato de, não, peraí, tem que ter concordância dos três, tem que ter plena aceitação no que a gente vai fazer, no próximo passo que a gente vai dar. E certamente isso eu aprendi muito com vocês, né? Quero já deixar esse testemunho aqui do quanto eu aprendi com a forma com que vocês lidam. Que o negócio não é de uma única pessoa. Não é um Neymar que está fazendo ali o negócio acontecer. É um time, né? E o time está bem alinhado, bem entrosado. Isso sim traz resultado. O que você ia complementar, Éder? Não, eu ia falar voltando lá nesse desafio de não ter dinheiro, mas a gente tinha essa vontade de vender, e o Henrique trouxe isso para mim. Ele falou, Éder, fica tranquilo, vamos tocar aqui, a gente vai conseguir vender. Aí depois de 4 meses que eu entrei com o dinheiro da sociedade mesmo, então eu fiquei esse período sem ser sócio mesmo da empresa, né? Fiquei como empregado mesmo, né? E depois que entrou esse dinheiro, aí a sociedade continuou, né? E então eu agradeço a confiança dele também e provavelmente ele também dá minha confiança nele. Então isso ele plantou lá no início, né? Essa divisão, não, todo mundo aqui, se tu não quer, a empresa não vai fazer. E se eu não quero, a empresa não vai fazer. E nós trouxemos a Keila e ela veio com esse mesmo espírito. Então, já mudando agora para a parte da sociedade, e eu creio sim, Renato, o que você falou, que nós três, tendo essa fusão, que os três têm que estar de acordo, é onde está dando certo lá na empresa. Muitas pessoas vêm de fora e falam assim, poxa vida, mas sociedade com 3 pessoas não vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai dar briga. Não, cara, não vai dar certo sim. E hoje, depois de quase, vamos fazer agora 5 anos, eles vêm e falam para mim assim, acho que falo para o Henrique também, poxa, que legal a sociedade de vocês. Vocês estão entrosados. E isso está dando resultado na empresa, né? Que legal. E é como um casamento, eu sempre falo. Até essa semana um funcionário nosso que saiu para abrir uma empresinha dele também. Ele acho que está abrindo uma empresa de camisetas, né? Camiseta estampada. E ele falou, seu Henrique, eu estou escolhendo um sócio. Eu disse assim, reflita, porque sócio é igual um casamento. E não é porque o Éder, a gente briga assim. Nós 3 brigamos e... Só que a gente no outro dia já tá de boa, e é igual o casamento, a gente muitas vezes tu fica chateado ali por uma palavra solta, mas a gente sabe que aquilo ali, se é pro bem da empresa, ok, não tem problema, não tem uma pessoa mais orgulhosa que a outra ou que acha que tem uma caneta mais poderosa que a outra. A gente tem cargo de CEO lá, que sou eu, CEO, tem o Éder que é diretor da parte industrial, tem aquela que é diretora financeira, eu faço a diretoria comercial ainda, mas... Não porque eu ser CEO, que eu poderia ter um poder de caneta maior do que os outros 2, que eu quero exercer essa função. Na realidade, realmente, como eu comentei antes, né? A decisão tem que ser unilateral, tem que ser dos 3. Tem que ser para os 3 acordando para dar certo. Que legal. Essa é a minha visão. E é interessante, né? Porque a maturidade, ela move um negócio. Porque eu falo muito sobre isso, sobre maturidade. Inclusive... No meu livro novo, dediquei um capítulo inteiro sobre maturidade e a importância de nós aprendermos a ouvir, porque uma pessoa madura, no final das contas, ela tem sensibilidade para entender até mesmo a imaturidade da outra pessoa. Sim. Porque não é imaturidade também de dizer, você é uma criança. Não, é porque às vezes... um exemplo, você conhece alguém que talvez você já falou várias vezes para essa pessoa não fazer algo, ou até mesmo, poxa, por que você não faz isso? E essa pessoa não te escuta. Poxa, parece que você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Conhece alguém assim? Sim. Todo mundo conhece, né? Então, assim, por quê? Não é porque aquela pessoa não te ouve, é porque ela não tem capacidade cognitiva ainda para entender do que você está falando. Então, você precisa ter maturidade para entender que, caramba, poxa, mas essa pessoa, ela ainda não passou, ela não teve as experiências que eu tive, então por isso que ela não está preparada para entender o que eu estou falando. Então, assim, num negócio, ter maturidade é o que diferencia um negócio de sucesso de um não, né? Até para o empresário, poxa, às vezes tem que aprender a ouvir não. Isso tem que ter maturidade para ouvir isso. Aprender a lidar com sócio, aprender a lidar com funcionário, aprender a lidar com cliente. Tudo isso Eu falo muito do perfil de pessoas, né?
tu tem um perfil dominante e vai lidar com um perfil analítico, por exemplo. Eu sou dominante, então ontem mesmo teve uma situação na empresa lá que eu ia explodir no meio dos funcionários ali, daí eu peguei, saí, fui para minha sala, sentei no meu computador, comecei a digitar, pensar o que eu falo nessa situação, né? Porque se tu for falar na hora ali, tu deixa de ter a maturidade. E eu tive que aprender isso dentro da empresa, porque eu era muito impulsivo no que eu tinha que falar. Se acontecesse uma certa situação, eu ia lá e vomitava a situação, desculpa a expressão, mas ia lá e vomitava a situação e eu era o correto da situação. E com o tempo eu tive que trabalhar isso em mim, porque hoje a gente está indo para 20 funcionários. 20 funcionários e são 20 perfis diferentes para lidar, são 20 tempos diferentes. Nós temos funcionários muito bons que são lentos, nós temos funcionários muito bons que são acelerados, tem funcionários que tem que trabalhar que não é nem acelerado nem lento. Então, a gente tem que entender que todo mundo tem seu tempo. Tem seu tempo de maturidade, tem seu tempo de analisar a informação que tu passa. Muitas vezes tu chega para um funcionário e fala assim, faz isso para mim. Só que na tua cabeça aquela solução ali já está desenhada e já está toda pronta a ser executada. Essa pessoa tem um perfil totalmente diferente do seu, então ela vai ter que analisar, processar. Muitas vezes o cara vai querer planilhar aquela informação que tu falou para ele, para depois executar. Só que na minha cabeça era só simplesmente tirar o telefone do gancho, teclar o número do cliente e falar, vou fazer isso e desligar. Só que isso leva tempo, né? A gente sofreu muito com isso, porque é difícil. E essa parte de perfil e maturidade é interessante até na sociedade, porque o Henrique falou que ele é explosivo. Ele é de resolver, de fazer as coisas no automático, assim, e não, vamos fazer. E eu sou mais conforme. Eu digo, não, Henrique, calma. Vamos respirar. Vamos entender analisar, os números. Vamos entender os números primeiro. Mas isso é legal. É legal porque vocês se complementam. Isso, exatamente. Aquele é o quê? Aquele é influente. Olha aí. Aquele é influente, eu conforme, o Henrique é... Dominante. Dominante conforme, isso na realidade. Dominante conforme. Você é bastante organizadinho também, né? 96% dominante, 96, segundo diz que 64% conforme. Caramba, eu achava que o meu era alto, 89. 96, caramba. Então, para um perfil desse, tem que ter um conforme. Uhum. Eu sou conforme também, mas o meu conforme é menos do que o do... Então, eu preciso do Henrique nessa expertise de, não, vamos fazer, sabe? Mas ele também precisa de mim que... Segura, calma, Henrique, calma. Não é o momento agora. Teve umas 2 semanas atrás, acho que a gente estava fazendo uma reunião sobre um funcionário. Daí eu peguei, levantei da cadeira, vou lá chamar. Daí o Éder me pegou pela mão, não, segura aí. Segura. Eu disse, não, mas eu não tô indo lá chamar pra demitir, é pra conversar, calma, não vou. Mas ainda assim, às vezes no impulso você pode falar, eu já cometi, como a eu gente sou comete erros, também, né? Rapaz do céu, sim. Muitos erros. É porque na tua cabeça, tu falar aquilo que tu falou, tá tudo ok, tu não tá brigando, tu só tá expondo o que tu tá pensando, né? Olha, teve uma reunião lá no escritório que eu disse assim, gente... Eu tô vendo que muitas vezes... E aí eu trouxe um exemplo de uma obra, né? Na obra você tem o servente de pedreiro, que é aquele orelha seca. Eu já fui servente de pedreiro, eu sei como é que é. O pedreiro tá lá, vamos, orelha seca, massa, não sei o quê, tá. Então o servente de pedreiro, ele tá lá só trabalhando, só se ralando, é o que mais sofre na obra. Aí tem o pedreiro, que trabalha bastante também, mas ele já tá um pouquinho mais cômodo. Aí tem o mestre de obra, que ele está ali só analisando o que está acontecendo, dando direcionamento para a obra. E tem o engenheiro que só projeta, só dá direção para a obra de forma mais ampla, né? Ele olha lá no final, na conclusão da obra. O pedreiro, aliás, o servente de pedreiro, ele só se mata de trabalhar. Agora, quando o servente de pedreiro se torna pedreiro? Quando ele trabalha com excelência no que ele faz, com zelo, e ele consegue fazer tão rápido que ele tem tempo para se tornar um meia colher na obra, né? Que é aquele que já vai aprender a sentar um tijolo. Então, para ele poder aprender a sentar um tijolo, ele precisa já estar com a massa pronta para que o pedreiro não precise ficar pedindo a massa. Então, ele precisa encontrar um método para ele ser mais ágil no servente de pedreiro, para ele poder ter tempo para se tornar um meia colher e depois um pedreiro. Quando eu falei isso, tinha uma funcionária que ela trabalha pra caramba. Ela vai às vezes até 10 horas da noite.
ela se sentiu ofendida, porque ela achou que eu estava ofendendo ela, porque estava chamando ela de servente de pedreiro. E, na verdade, a ideia era só que ela entendesse, né? E isso não falei direcionado a ela, mas que todo mundo entendesse, que nós precisamos buscar, dentro do nosso processo, como fazer melhor o que a gente faz, para que possamos ter tempo para aprender algo, para nos tornarmos... para que possamos evoluir de cargo, para que possamos crescer dentro da empresa. Então, eu só vou crescer dentro da empresa quando eu estiver executando o meu trabalho com excelência e ter tempo para fazer o trabalho de uma outra pessoa que está acima de mim. E aí, o que aconteceu? Teve uma confusãozinha ali, porque ela entendeu que eu estava ofendendo ela. Então, veja que, como empresário, eu não, sinceramente, até agora, eu não vejo motivo para ter ofendido ela. Eu só quis trazer um exemplo para... exemplificar como a gente precisa melhorar o nosso processo para crescer. E ela ficou ofendida, então eu tive que lidar com isso. Mas nessa pegada do servente de pedreiro, era mais ou menos assim que eu e o Éder estávamos trabalhando com aquela lista de 2.000 produtos vendendo, sabe? Nós estava no automático vender, e vendia muito, né? Vendia. A gente não dava conta, porque a gente tem uma visão de ser multicanal. Então a gente atua no e-commerce, a gente atua na licitação, a gente atua no privado. Agora a gente no futuro está indo para o varejo, nas lojas de rua. Mas nessa pegada multicanal, a gente estava vendendo 2.000 produtos numa lista, era confusão de compra, confusão de levar produto em correio, em levar em centros de distribuição dos e-commerce. E daí no meio da pandemia, a gente quase quebrou por causa dessa estratégia, porque a gente começou a vender produtos que a gente não conhecia. E no e-commerce tem um jeitinho brasileiro, que o brasileiro dá, que ele vai lá, compra o produto e tem 7 dias de arrependimento. E os caras compram numa quarta-feira ou numa terça-feira por um grande canal aí que entrega em até 2 dias. Chega na sexta-feira, o cara usa o produto final de semana e na segunda-feira ele me arrependi da compra. Poxa, eu não sabia que tinha essa malandragem. Tem essa malandragem do brasileiro. E nós começamos a receber produtos novos de volta porque a pessoa se arrependia da compra. E daí tu não consegue mais vender como novo aquele produto. Então, começou a gerar um desgaste. Teve um final de semana, acho que nós vendemos, 50 mil no e-commerce ali. Desses 50 mil, teve vários pedidos cancelados. Tem mais uma também, quando o cara bota o pedido e cancela, segundos depois tu paga uma comissão para o e-commerce. Caraca. Então, a gente começou a ter mais gasto do que... E daí, ali, a gente estava quase quebrando realmente. Estava acabando o dinheiro das nossas reservas, acabando cheque especial, acabando cartão de crédito, estava acabando tudo. E daí a gente um dia parou e sentou, cara, ou a gente nicha o negócio, ou a gente não, do jeito que tá, não dá mais. E daí eu e o Éder, a Keila já tinha trabalhado, nessa indústria que a gente trabalhou aqui da Grande Florianópolis, eu, o Éder, a Keila também trabalhou como vendedora. Tu vê que o mundo dá voltas e nos une novamente, né? Ela estava como administradora, antes de vir para a VIP, ela estava como administradora de uma fábrica de pastéis em Biguaçu. Mas antes, muito no passado, a Keila trabalhou como vendedora dessa indústria de informática que eu e o Éder trabalhamos. E ali a gente parou assim, cara, o que a gente sempre fez na nossa vida foi vender computadores. E a gente sabe todo o processo industrial, desde os fornecedores até o produto final, a gente sabe como fazer. Vamos nichar, Henrique. E, cara, a gente levou paulada ali no início também, né? Até começar a virar. Mas a gente viu que ali, num prazo curto, ali, mesmo no meio da pandemia, ali já era... A pandemia começou em março, basicamente. Em até junho, julho, a gente tocou nessa estratégia de vender de tudo um pouco. Daí a gente fez alguns cursos também que nos auxiliaram, cursos de empreendedorismo. A gente nunca... Uma veia da empresa é a educação, mas eu posso explicar um pouquinho para frente. Nesses cursos a gente aprendeu que o nicho era importante, nichar o produto para a empresa ter pelo menos um produto de curva A. E daí a gente nichou, que foi o computador, e ali a gente começou a vender exponencialmente computadores, né? Isso que é importante você focar no que sabe vender, né? A nossa história é muito verdade isso. Uhum. Porque eu e o Henrique, a gente, como ele falou, a gente não queremos mais vender computadores. Vendemos a vida toda. Por que vamos abrir uma empresa de computadores agora? Vamos tentar achar um outro mercado.
E não, cara, não. O que você sabe fazer? Eu sei vender computadores. Então nicha nisso. Então nicha, foca nisso. E nós focamos e foi aonde a empresa cresceu. E aí vem outros problemas, que pode ser o próximo assunto aí, que a gente já pegando o gancho de funcionários, é delegar as funções para outras pessoas, né? E aí vem aí onde o Henrique falou que tivemos que buscar conhecimento, porque os 3 trabalhavam como empregados. A nossa história como empreendedorismo era baseada numa história de outras pessoas que contratavam a gente. Então, nós 3 começamos com o empreendedorismo praticamente no mesmo ano, assim. O Henrique, claro, teve esse pontapé de abrir a empresa. Mas foram meses, né? Mas meses depois eu entrei, sem experiência nenhuma. Todos estavam aprendendo. Todos estávamos cru. Na realidade, a gente trabalhava como empregado da nossa empresa. Exatamente. Esse era o grande ponto. É o ponto inicial de todo mundo. O ponto inicial é todo mundo assim. Mas só pegando esse gancho, é importante que a audiência saiba, né, que não tem jeito, você vai ter que botar a mão na massa, você vai ter que trabalhar mais do que você trabalha no emprego que você está agora, porque tem gente que quer abrir empresa para trabalhar menos, só que não acontece dessa forma. Muito pelo contrário, quando você abre empresa, você vai ter que trabalhar mais, porque você vai ter que dar o sangue, você vai ter que... não é mais só uma área que você vai ter que cuidar, você vai ter que se tornar um camaleão, você vai ter que aprender a lidar com várias áreas, você vai ter que aprender gestão, você vai ter que aprender gestão de funcionários, gestão de financeira, gestão... Então, assim, é muita coisa. É um mundo, é um universo que todo empreendedor precisa entender, né? No primeiro momento ele vai fazer tudo isso, depois, conforme vai sobrando dinheiro, ele vai contratando. Mas você precisa entender que você vai trabalhar mais. Mas o grande ponto é que mesmo quando a gente já estava contratando, a gente não sabia delegar. E a gente agia como funcionário porque na nossa cabeça ninguém sabia fazer melhor do que a gente. Mas e a gente sempre foi muito bom no que a gente fazia. No que eu e o Éder... Se tu der uma licitação para eu e o Éder fazer, é 90% de chance de estar quase que perfeita. A gente erra porque a gente brinca que em licitação só não erra quem não participa. Porque tu vai errar, em certo momento tu vai errar, mas a gente não tinha confiança de passar para os funcionários. Analisa dessa forma, ensinar os funcionários a fazer ou pensar como a gente pensava. Só que para isso a gente teve que procurar conhecimento, procurar nos desfazer do que a gente amava fazer. Porque hoje eu não faço o que eu amo fazer ou amava fazer no passado. Hoje eu tive que criar um novo amor, que é gerir a empresa. Então, muitas vezes até brinco, o pessoal me vê, até esses dias uma funcionária assim, pô, Henrique, faz dias que tu não aparecia. Assim, não, mas eu não tô aqui, eu não tô fisicamente aqui, mas eu tô na rua procurando fornecedor, eu tô na rua procurando um novo importador, que a gente também está trazendo produtos da China. Então... Eu não estou na empresa fisicamente fazendo o que eu amava fazer, mas hoje eu criei um novo amor, que é gerir a empresa. Estratégico, a estratégia de tá pensando pela empresa. Então, pensando no que a empresa pode trazer de novidades para o mercado de tecnologia, que vai gerar mais rentabilidade, mais receita e assim por diante. Legal. E a parte de delegar foi muito complicado. Foi muito complicado. Mas a partir do momento que nós abrimos a mente, nós precisamos delegar essas funções para o crescimento da empresa, para a gente poder sair dela e buscar oportunidades no mercado. E aí, a partir desse momento que começamos a delegar, foi aonde veio que você antes fazia de tudo na empresa, né? Então, hoje você gere pessoas. Então, sei lá, o consumo nosso lá de energia é 80% para a gestão de pessoas. Às vezes não é nem gestão do negócio, mas acaba sendo. Mas é gestão de pessoas. Porque as pessoas bem preparadas, elas vão tocar um negócio. Isso, exatamente. Mas deixa eu fazer uma virada aqui, porque assim, vocês começaram como indústria, como distribuidora, depois vocês viraram indústria, vocês têm uma marca própria, vocês fazem o produto de vocês. Como é que foi isso? Poxa, como é que foi essa sacada de eu preciso Foi nesse ponto que quando a gente nichou o produto. Quando a gente nichou o produto, a gente vai vender computadores. Daí a gente ainda estava no Simples Nacional nesse momento. E até foi nessa transição, foi com você ali já no teu escritório, a gente migrou de Simples para Lucro Real.
E no lucro real tem a parte de IPI, tem a parte... Então, ali a gente teve que se categorizar como indústria, procurar benefícios fiscais. A gente tem uma consultoria fiscal que nos dá. E ali a gente começou a nichar como indústria mesmo, procurar um espaço maior para se posicionar como indústria. Daí fomos aos fabricantes de componentes, homologamos a nossa marca no INPI. Então hoje a gente tem INPI, tem homologação no Ministério de Ciência e Tecnologia da máquina, a gente tem homologação na Microsoft da máquina. Então a nossa máquina é uma máquina homologada para o mercado corporativo. E ali a gente se posicionou como indústria nesse momento que a gente nichou o produto. Quando a gente nichou o produto e teve que buscar benefícios ou buscar um branding para o produto, então a gente homologou marcas, homologou fornecedores, então a gente errou bastante no início, né, buscando talvez, vou buscar um componente mais barato, mas esse componente mais barato me dá 70% de RMA. Não dá. Então fomos achando o ponto da balança ali, que é um produto bom, de custo-benefício bom e barato, para que tenha abrangência no mercado, que não adianta às vezes você, como uma indústria nacional menor, não adianta tu querer ter o melhor produto e competir com, por exemplo, com um grande fabricante multinacional de computadores, que tu não vai conseguir competir em preço, né? Uhum. Então a gente se posicionou nesse momento como indústria e foi o sucesso. Hoje a gente tem o computador com marca própria, tem monitor, teclado, mouse, todo o kit de periféricos com marca própria. Estamos com uma linha de all-in-one, que é aquele computador tudo em um, que é tudo integrado ao monitor. Tudo com a marca VIP. Tudo com a marca VIP. Legal. Estamos com uma nova linha de mini computadores, que é aqueles computadores em formato de NUC, que é para colocar atrás do monitor. Então, tamanho de uma caneta, mais ou menos assim, tamanho de um livro. Vamos falar, o computador, a espessura de um livro é muito, muito pequeno, tem bastante tecnologia embarcada para se vender. E creio que o próximo passo é ir atrás de uma linha de notebooks. A gente já trouxe algumas amostras e não sei... O próximo passo é esse, eu acho. O próximo passo... Dentro da indústria. Dentro da indústria, trazer mais um produto que seria o notebook, né? Então a gente... provavelmente muita gente que está ouvindo ou assistindo a gente não sabe que na Grande Florianópolis tem uma indústria de computadores. Uhum. Então, a maioria, né? A maioria não sabe. Então, sim, existe em Biguaçu. A VIP é uma indústria de computadores. Como o Henrique falou, computadores da marca própria, monitores, AIO, o Mini. Vamos trazer o notebook agora. E, enfim, isso tudo vai agregar... a nossa gama de produtos para revender nesse multicanal que o Henrique fala, que é privado, e-commerce, licitação, né? E que agora, varejo. Né? Eu acho que, na realidade, a Grande Florianópolis vai nos enxergar mais agora quando a gente for para as lojas de rua, que é a próxima estratégia da empresa para esse ano, né? Legal. Na realidade, aí que entra o ponto dos 3 sócios estarem em acordo, porque esse era um ponto que eu queria desde o início da empresa e nunca foi o momento. E nós tínhamos um planejamento para junho desse ano. Para junho desse ano, né? Junho desse ano começar com a primeira loja. E as coisas acontecem muito rápido lá na empresa. Quando a gente bota um plano e ora por aquele plano, a gente botou o plano, junho nós vamos abrir a loja. E acho que a nossa reunião foi estratégica, foi início de janeiro, a reunião de estratégia do ano desse ano. E acho que menos de uma semana depois apareceu um ponto no centro da cidade de Biguaçu, no miolo, entre meio de todas as lojas ali, das maiores lojas da cidade, e uma loja de 130 metros quadrados, dentro de um aluguel que a gente poderia pagar. E apareceu o ponto, daí eu cheguei para o Éder, cara, esse é o ponto, o que vocês acham? Daí, assim, não, mas é para junho. Aí a gente tinha analisado, vamos nos preparar esse ano para junho abrir a empresa. Uhum. Então, vamos aos poucos, vamos analisar sistemas, vamos analisar layout de loja, vamos analisar, fazer um estudo de mercado para saber onde é mais estratégico abrir a empresa, né? E de repente caiu essa loja no colo. E aí eu falei pro Henrique... E para aquilo? É de Deus. É de Deus. Vamos embora. Vamos tocar. Que legal, que legal. E agora a gente está na fase de reforma da loja, né? Provavelmente para início de abril a gente vai estar inaugurando ela.
Tá mais na dependência dos móveis da loja chegar e a montagem final. Estoque já tá 90% garantido do showroom da loja. Então, em breve vamos ter uma loja a ideia é começar por Biguaçu e depois ir avançando pelas outras cidades da Grande Florianópolis, ter pelo menos uma loja em cada cidade, uma loja em Palhoça, São José e Florianópolis, e depois ter um modelo de franquia, com essas 4 ou 5 lojas modelo, abrir um modelo de franquia para outros locais que atuem com nossa marca daí. Que legal, cara. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque hoje nós temos no Brasil uma grande indústria de informática que fica no Paraná, né? Mas eu confesso para vocês que, como consumidor, eu não tenho coragem de comprar produtos dessa empresa, embora seja, talvez eu ache a maior indústria do Brasil dentro dessa linha de computadores e periféricos. Vocês têm em mente o que vocês vão fazer para não serem uma empresa como essa no futuro? Para não serem uma empresa que, poxa, eu estou olhando lá para comprar um computador, esse aqui não vale a pena comprar. Porque esquenta, porque não sei o quê. Passa muito por consultoria, Renato. Porque essa empresa que você está falando, ela tem ótimos produtos e tem produtos que não são para você. O que acontece? Quando você chega É que essa empresa ela tem os produtos bons também. Mas você vai eu não quero falar nome, mas tu vai num magazine e fala assim, eu quero uma máquina para mim trabalhar com meus sistemas contábeis e eu vou abrir 50 janelas de banco e eu vou abrir não sei o que e não sei o que. O cara diz, pô, eu tenho esse Celeron aqui, ó, um computador, um notebook Intel 4 GB, 128 de SSD por R$1.000. Dessa marca que você está falando na indústria do Paraná. Eles têm máquinas de R$1.000 a máquinas de R$12.000, por exemplo. Você não está encaixado para aquela máquina de R$1.000. Aquela máquina de R$1.000 é para uma criança, é para um estudante que talvez vai só trabalhar com documentos e olhe lá. Então, a gente não vai trabalhar vendendo por vender. Eu até falo, tenho treinado o gerente da loja e o vendedor da loja, que quando o cliente chegar nesse nível que quer comprar por comprar, eu quero só preço, é preferível não vender. Deixa ir numa magazine e comprar a máquina que ele quer comprar, em 3 ou 4 meses ele vai te procurar para comprar o que tu ofertou. Entendi. Porque essa marca que você comentou tem máquinas ótimas e tem máquinas de baixo processamento. O problema é que essas de baixo processamento que acabam queimando a figura da marca. Isso, exatamente. Mas tem um mercado para isso. Existe usuários para esse baixo processamento. Tanto é que ela é a maior empresa do Brasil. Sim, dentro da parte de... Mas assim, por exemplo, para o teu filho olhar YouTube, essa máquina de baixo processamento, ela vai servir. Entendi, perfeito. O que não vai servir é para você usar uma planilha de Excel avançada, por exemplo. Ela não vai ter poder de processamento para isso. E tudo passa pela consultoria. E a gente fala que a gente é uma empresa, apesar de ser uma empresa de informática, a gente é uma empresa de consultoria de tecnologia para os nossos clientes. Então, quando o cliente quer comprar, a gente presta uma consultoria, isso principalmente no privado, a gente atua hoje dessa forma. No governo, não, porque a gente não trabalha com consultoria para governo, a gente trabalha participando dos editais, mas no privado, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma consultoria, a gente indica, você, para fazer tal função, como o computador do podcast de edição de imagens que você pediu esses dias para mim, para edição de imagens, tu precisa desse processador, dessa placa de vídeo, dessa memória, porque se eu te vender menos, mas eu quero o preço, Henrique, eu preciso mais barato, então, é preferível eu não te vender. Entendi. Eu tenho essa consciência que é preferível não te vender, porque você vai acabar falando mal de mim ali na frente. Outra coisa que difere muito a nossa empresa, e daí é da parte do Éder, eu acho que ele pode falar melhor, é o suporte. Cara, teve um problema, a gente vai resolver, mas o Éder pode comentar melhor. Pegando esse gancho, então, tu perguntou pra gente qual seria o nosso diferencial. Então, o nosso diferencial vai ser esse. Vai ser essa consultoria. Eu vou tratar o seu problema. E eu vou te apresentar o produto que vai ser a melhor solução para ti. Agora vai de você se você vai querer pagar ou não, entendeu? Mas nós vamos ter consultores na loja para te dar a solução que vai te atender. E ele não vai te atender simplesmente agora. Você sabe que tecnologia muda a cada 6 meses. Então a gente
nessa consultoria a gente prorroga aí mais uns 2, 3 anos assim que você vai conseguir usar ainda expandir a máquina com aquela configuração. Eu não vou te dar uma configuração para te atender agora. Eu vou mais ou menos, o analista ele vai analisar como é que é o teu trabalho, vai falar assim, ó, essa máquina aqui você quer pagar 2.000, mas essa máquina aqui, ó, para te atender é R$3.500, só que ela vai te atender por 3 anos. Depois de 3 anos, daí você vem aqui e a gente faz um upgrade ou tu compra um equipamento novo. A gente não vai acabar com o teu problema na hora, porque depois não vai te adiantar. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar com essa consultoria, com produtos de qualidade, que o Henrique falou, que lá no início, quando nós começamos a testar nossas máquinas, homologamos alguns fabricantes, e o que não dava certo a gente descartou, e hoje está bem casado. Temos grandes indústrias de... As maiores do Brasil. As maiores do Brasil, lá de Manaus, que produzem os componentes com a nossa especificação. Com a nossa especificação, então é um produto bom. Então é consultoria, produto de qualidade e o pós-venda. O pós-venda nosso é dificilmente um produto de informática, não só na Grande Florianópolis, dá garantia de 12 meses. E nós damos já garantia de 12 meses. Tá? Então a gente tem um pós-venda muito bom, que é onde esses 3 elos aí que a gente aposta para não ter esse problema que você acabou de me falar. Muito bom. E a gente vai poder... no governo a gente já oferece hoje extensões de garantia de até 60 meses. Na loja também, eu quero comprar para o meu escritório de contabilidade, mas eu quero comprar com 3 anos de garantia. A gente vai oferecer, é um serviço de extensão de garantia. Vai oferecer também na loja serviço de instalação. Eu quero comprar instalado na minha casa ou instalado no meu escritório. Vai um técnico especializado lá fazer a montagem, configuração inicial, mostrar como é que liga e desliga. Então vai ter um serviço agregado ao equipamento que não é só pegar a caixa e ir para casa. Né? Legal. Vocês têm revisão programada? Isso é um negócio legal, né? Pô, é que nem carro. Poxa, Está pensado para revisão programada. A cada 6 meses é ideal fazer uma limpeza do computador, então a gente já vai passar com essa parte para o cliente já. Muito bom, que história incrível de vocês, gente. Olha, teve um lance que você falou ali no início da nossa conversa sobre ser piloto de avião, né? Sim. Eu me conectei bastante com isso porque eu também tive um sonho de ser piloto de avião, até fiz todo o credenciamento, fiz algumas aulas de pilotagem manual. Só que chega um ponto na nossa vida que nós precisamos ganhar dinheiro e às vezes nós não temos o tempo necessário para esperar. Eu vejo que eu tinha alguns amigos ali na aviação que, caramba, o pai tava bancando, o cara tava ali fazendo as aulas, tinha tempo até para ficar ali dentro do aeroclube para, numa dessa, alguém tá saindo com o avião, ir lá junto, né, ganhar mais uma horinha. Então, é difícil entrar nessa área. Mas, o que essa semana eu tava pensando justamente sobre isso, cara. Agora eu tô num ponto que talvez eu possa fazer as horas, as aulas, pro meu lazer. Né? Quem sabe um dia eu compro um aviãozinho aí pra brincar ali com a família e tal, final de semana. Mas, às vezes, nós temos que abrir mão de alguns sonhos para cumprir propósito. Porque uma pessoa madura, uma pessoa adulta precisa tomar decisões e muitas vezes as decisões elas precisam ser mais práticas. Porque eu posso ainda ter o sonho de ser piloto realizado, mas agora que eu tenho dinheiro para pagar por isso. Né? Não sei se você pensa isso também. Exatamente isso. Eu não sei se é uma fuga porque assim, ó, a parte do empreendedorismo, isso me encheu os olhos, sabe? Só que não substituiu o sonho lá de criança de ser piloto, né? Quem sabe daqui um pouco vamos nos encontrar no clube aí fazendo as aulas. E aí, se isso acontecer, vai ser legal. Muito legal, muito que legal. Bacana, e agora também tem a parte de cotas, né? Então você não precisa mais comprar aeronave agora. Você pode comprar uma cota e tu ter ali 3 horas de voo para tu voar no mês. Uma dessa compramos juntos daqui a pouco. Pode ser. E já usamos para negócio também, né? Pois é. Quem sabe abre uma empresa de cotas de avião. Táxi aéreo. Isso, exatamente. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Mas, gente, eu quero realmente agradecer
a presença de vocês. Para você que nos acompanha aqui, por favor, compartilhe com seu amigo que sonha em ter uma empresa de tecnologia também, porque certamente teve muitos insights aqui, né? Você que já nos acompanha há algum tempo no canal sabe que eu só trago pessoas aqui que realmente fazem acontecer, não são gurus. Veja que ao longo da história da VIP, vocês percebem o quanto eles tiveram desafios superados, né? E alguns ainda sendo superados, e certamente alguns que vocês ainda nem conhecem, mas essa é a essência do empreendedorismo, essa é a história do negócio, e eu tenho certeza que o resultado que vocês têm hoje como propósito de vida é muito melhor do que se você estivesse trabalhando para os outros, não é verdade? É verdade. Quer deixar uma mensagem final aqui para quem está começando, Henrique? Começando pelo Henrique, depois o Éder. Vamos lá, então. Você que está começando agora a sua empresa, realmente é um momento que dá medo, dá insegurança, mas o que eu posso te falar é nicha no que você sabe fazer, avança, todo dia ore a Deus pelo seu propósito, que Deus vai abençoar na sua vida e vai avançar com a sua empresa, com seus negócios, e tudo vai dar certo. Muito bem, Éder. Obrigado, Renato, pelo convite. E eu queria deixar uma mensagem que não tenha medo, mesmo as pessoas falando, comentando que no Brasil o empreendedorismo aqui é muito complicado. Ele é complicado, mas ele não é impossível. Então eu deixo para vocês que, se você tem o sonho de ser empreendedor, se dedique, vá atrás de conhecimento e não baixe a cabeça para as pessoas. Muito bem. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Que honra tê-los aqui. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Que bom. Gente, obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço.